Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos abordar alguns tópicos acerca de bases numéricas, certo? Antes de iniciar nossa aula eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, como eu já havia mencionado anteriormente, nossa aula hoje versa sobre bases numéricas e sistemas de numeração, tá certo? Então, vamos partir para a nossa definição. O que é que, na realidade, é uma base numérica, né? Base numérica é um conjunto de símbolos ou algarismos com o qual a gente pode representar uma certa quantidade de números. Então, o que a gente entende por base numérica é exatamente essa quantidade de símbolos ou algarismos que nós usamos, né? A gente estima que o primeiro sistema numérico que surgiu foi exatamente o decimal, por conta dos 10 dedos das mãos que nós temos, né? Então, não necessariamente com os símbolos que nós conhecemos hoje, mas provavelmente o primeiro sistema numérico foi um sistema decimal, tá certo? Alguns exemplos de base numérica, né? Então, é importante frisar que no decorrer da história da humanidade existiram vários sistemas de numeração com base diferente. Atualmente também nós temos vários sistemas que são utilizados. Professor, mas nós não só usamos o decimal? Bem, nós sim, mas outros sistemas de numeração também são utilizados. Tá certo? Só a título de informação, por exemplo, os babilônios eles usavam uma base 60, que nós usamos até hoje, lógico que feita conversão, mas, por exemplo, nas horas, nos graus, tá certo? Então, todo esse estudo ele decorre dos babilônios que tinham um sistema de numeração de base 60. Então, note que uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, então esses conceitos eles são oriundos, né, dos babilônios, tá bom? Além do nosso sistema de base decimal, né, nós também utilizamos, né, por exemplo, na computação, e aí vocês vão usar muito isso, né, o sistema binário de base 2, né, e o sistema hexadecimal de base 16, tá certo? Então, lógico que em outras disciplinas e mais na frente nós vamos abordar esse tema novamente, tá? Uma questão importante é exatamente a representação de um número a partir de sua base, tá certo? Professor, o que é que o senhor está querendo dizer? Bem, vamos considerar aqui o número 325. A representação numérica dele é o seguinte, eu tenho aqui o número 325 e a base numérica que eu estou usando desse número é a 7. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é aprender a fazer a leitura. Aqui nós vamos ler da seguinte forma, 325 na base 7. Né? Por exemplo, esse número 25, né? Ele está em qual base? Na 8. Muito bem, então a gente vai ler 25 na base 8. A1B na base 16. Professor, A1B, letras? Bem, nós vamos nas próximas aulas tratar sobre o sistema hexadecimal e vocês vão ver que além de todos os algarismos de 0 a 9, para a gente fazer o estudo dessa base, né, nós vamos usar letras, né, A1B 16. Então, a gente vai ler esse número, é o número A1B na base 16, tá certo? E no nosso sistema de numeração, eu tenho aqui 145 na base 10, tá certo? Então, faz essa leitura. E aí, uma observação que eu quero fazer para vocês é que, por exemplo, sempre que um número for escrito na base 10, como é o nosso sistema de numeração utilizado, a gente não precisa escrever a base embaixo. Então, por isso que nas contas, nos estudos que vocês fizeram até hoje, quando a gente escreve um número, por exemplo, 145, a gente já pressupõe que ele esteja na base 10, tá certo? Então, a gente não precisa escrever a base. Já se um número tiver em qualquer outra base, é necessário que a gente informe que base é essa, tá bom? Então, sistema de numeração posicional. Professor, o que é um sistema de numeração posicional? Bem, é um sistema de numeração, como o próprio nome já diz, em que a posição do algarismo ele vai influenciar na leitura daquela representação numérica, tá certo? Então, assim,
Vamos partir do nosso método, né? Nosso sistema de numeração. Então, nosso método de numeração de quantidades, ele utiliza o que a gente chama de um sistema de numeração posicional. Entre outras palavras, é um sistema em que a posição ocupada por cada algarismo em um número altera seu valor de base para cada casa à esquerda, né? Então, assim, né, eu falo para a esquerda, mas sem perda de generalidade, poderia ser para a direita, né? Mas vocês vão já entender que isso aqui é uma convenção. Então, assim, vou dar aqui um contra-exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho 3 bolas roxas, 4 bolas vermelhas e uma bola verde, né? Digamos que a bola roxa tenha peso 3, a vermelha 2 e a verde 1. Esse número aqui e esse número aqui, eles representam a mesma coisa, né? Embora eles estejam ordenados de forma diferente. Então, na contagem, eles representam a mesma coisa. Então, esse sistema de numeração aqui, ele não é posicional, de pedrinhas, por exemplo, ou de bolinhas, né? Já o sistema nosso decimal, ele é posicional, porque eu tenho 1, 4 e 6, que são algarismos, só que 146 é diferente de 416, que é diferente de 614, que é diferente, por exemplo, de 641. E vejam que eu tenho os 3 algarismos, 1, 4 e 6. Então, é como se eu tivesse 3 representações numéricas. No sistema de numeração não posicional, a ordem em que eles aparecem não importa, porque eles representam a mesma coisa. Já no sistema de numeração posicional, a ordem importa, porque eles vão representar alguma ordenação matemática, né, de peso, que a gente chama. Ou seja, 146 é diferente de 416, embora eu tenha o algarismo 1, o algarismo 4 e o algarismo 6. Tá bom? Então, a definição de sistema de numeração é um pouco complexa, mas eu tentei trazer para vocês de forma simples para que vocês entendam o que é, né, a essência de um sistema de numeração posicional. Em resumo, é um sistema de numeração em que a posição do algarismo interfere na contagem, digamos assim. Tá? Então, vamos aqui, por exemplo, eu vou pegar inicialmente o nosso sistema de numeração de base 10. Então, aqui eu tenho o número 2145. Por ser um sistema de numeração posicional, eu posso dividir ou destrinchar esse número em ordens. Então, por exemplo, 2145 é a mesma coisa de 2000 mais 100 mais 40 mais 5. Então, esses algarismos, né, eles vão ter uma ordem. Por exemplo, o 5, ele está ligado à unidade. Unidade 10 elevado a 0. O 40 é o algarismo das dezenas, ou seja, 10 elevado a 1. O 100 é o algarismo das centenas, 10 ao quadrado. E o 2000 é o algarismo das unidades de milhar, 10 ao cubo, né? Então, no sistema de numeração posicional, eu vou ter aqui ordens de grandeza. No nosso decimal, vocês já estudaram isso no ensino fundamental, eu parto da unidade, eu tenho a dezena, a centena, aí vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e assim sucessivamente. Lembrando que, por que, professor, que é dezena e centena? Porque nossa base é 10. Então, as ordens vão ser expoentes de base 10. Então, 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2 e assim sucessivamente. Logo, para representar 2145 numa leitura de um sistema de numeração posicional, nós fazemos dessa forma. 2145 é 2 vezes 10 ao cubo, que é a unidade de milhar, mais 1 vezes 10 ao quadrado, que é a centena, mais 4 vezes 10 mais 5, né? Ou seja, representando para a esquerda, saindo da unidade para a esquerda, crescendo. Por isso que a definição lá no slide anterior de convenção, né? Então a gente vai começar a escrever da direita para a esquerda, né? Unidade, dezena, centena, unidade, milhar e assim sucessivamente. Professor, poderia ser feito ao contrário? Poderia, mas por convenção nós escrevemos os números dessa forma. No Japão, por exemplo, eles usam para a direita, né? Eles usam da esquerda para a direita, né? Não sei se vocês sabem, mas lá os números são escritos de trás para frente, digamos assim, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exemplo,
né? Apresente o aspecto posicional dos números abaixo considerando os de base 10. Então aqui eu tenho o número 3.742 na base 10. Então 3.742, perdão, vai ser 3.000 mais 700 mais 40 mais 2, ou seja, que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, ordem 4, né? E aí, 3.742 na realidade é 3 vezes 10 ao cubo, mais 7 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 mais 2. Lembrando que, por que aqui é 10? Porque eu estou considerando a base 10, né? 289, tá certo? Ele pode ser escrito como sendo 200 mais 80 mais 9. Ou seja, 2 vezes 10 ao quadrado mais 8 vezes 10 mais 9. Então, essa é a representação do aspecto posicional dos números na base 10. Acontece que, agora, nós vamos introduzir o estudo de outras bases, né? Outros sistemas numéricos de base diferente de 10. Então, a generalização de um sistema de numeração posicional é essa, né? Então, é um número, né? Em um sistema de numeração posicional, ele pode ser representado pela sucessão de somas de potência cuja base é a própria do sistema. Ou seja, eu vou ter aqui um número, por exemplo, XYZW na base N, né? E a quantidade de algarismos eu vou chamar de P. Então, a generalização, né, a representação posicional vai ser o seguinte: eu vou pegar aqui esse primeiro algarismo x, multiplicar por n elevado a p menos 1, ou seja, pela base elevada a p menos 1, mais o segundo algarismo vezes n elevado a p menos 2, e assim sucessivamente, até completar todos os algarismos, né? Tá certo? E aqui esse n eu chamo de base, e o p é exatamente a quantidade de algarismos. Então, pessoal, agora eu quero que a gente parta para um exemplo prático, tá certo? Então, assim, eu quero que vocês apresentem o aspecto posicional dos números abaixo. Eu trouxe dois números diferentes da base 10. Então, eu quero 1.735 na base 8 e 1.011 na base 2, tá bom? A primeira parte do problema nós vamos resolver de maneira análoga, porque nós vamos apenas destrinchar a ordem do número. Então, por exemplo, 1.735 na base 8, ele é 1.000 mais 700 mais 30 mais 5, né? Qual é a diferença? A diferença agora é que eu vou usar a definição. No lugar de base 10, a base é 8. Então, 1.735 na base 8 é 1 vezes 8 ao cubo, mais 7 vezes 8 ao quadrado, mais 3 vezes 8 mais 5. Lembrando que na base 8, o algarismo 8 não existe. Então aqui é como se fosse um 10 realmente, tá certo? Mas é só para que vocês compreendam o aspecto posicional dos números, tá certo? Primeiro exemplo é esse. Não se preocupem, quando vocês estiverem estudando aí em sites, em alguns outros canais ou em alguns outros materiais, vocês vão ver a conversão de base, que nós vamos fazer em um outro momento. Por enquanto, na nossa aula de hoje, eu quero apenas que vocês compreendam como se faz esse estudo do aspecto posicional. Nesse caso aqui, quando a base é 8, 8 ao cubo é igual a 1.000, 8 ao quadrado é igual a 100 e 8, né, é igual a 10, na base 8, tá certo? E nós vamos ver com mais profundidade nos próximos exemplos. Então, pessoal, 1.011 na base 2, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir a ordem, né? Ou seja, 1.011 é 1.000 mais 0 vezes 100 mais 10 mais 1. Só que na base 2, eu vou ter que 1.011 vai ser 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 mais 1, tá certo? E aí, novamente, 2 ao cubo na base 2 é 1.000, 2 ao quadrado na base 2 é 100, 2 na base 2 é 10, tá bom? E nós vamos ver bem mais a fundo na próxima aula, base binária e base decimal. Vamos ver por partes, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima sequência didática será uma lista de exercícios. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço.